Bom, vamos para a aula de funções básicas do Excel, que são essas quatro fórmulas, a fórmula soma, a média, a máximo e a mínimo. Essas fórmulas, apesar de eu ter chamado aqui de funções básicas do Excel, elas são muito importantes, pois elas são muito utilizadas nos sistemas, nas empresas. A gente sempre está utilizando uma dessas células ou uma dessas fórmulas, desculpa, ou elas em conjunto. Aí a gente vai visualizar aqui como que a gente é um exemplo de utilização. Caiu em um teste prático de Excel em uma entrevista de emprego que eu pude acompanhar. Aí eu vou passar aqui para vocês. Bom, aqui a gente tem a loja A, né, onde a gente tem aqui os vendedores e quanto cada vendedor fez de vendas naquele período específico da loja A. Tá? E algumas perguntas aqui ao lado, aí que a gente tem que colocar a fórmula correta nos campos aqui do lado direito das perguntas. Primeiro vamos saber apesar de parecer ser um pouco óbvio pelo nome o que é cada fórmula dessas, mas vamos falar um pouco sobre elas. Tá? A fórmula soma, ela faz, como o nome já diz, ela faz a soma de um intervalo de células. Tá? Esse intervalo de células ele pode estar junto ou ele pode estar separado. Então, por exemplo, aqui o intervalo de células ele está junto, não tem nenhuma célula no meio que separa elas. Agora vamos supor que tivesse essas vendas aqui e a loja B com as vendas aqui também. E se perguntasse, não, a gente quer o total da loja A e a loja B também. Então a gente utilizaria dentro da soma, da fórmula soma, a gente pode separar intervalos de células que não estejam juntas igual estão aqui nessa tabela. E quando eu estou falando da fórmula soma, até por esse motivo que eu vou falar agora, que eu coloquei as quatro fórmulas juntas também, essas quatro fórmulas, elas possuem a mesma estrutura, só muda o primeiro nome, tá? Só muda o nome que vai chamar a rotina, né? Porque uma fórmula a gente já viu na aula anterior que ele chama uma rotina que já foi programada pelo Excel. Então a estrutura é a mesma. Então se a gente guardar a estrutura de uma dessas quatro, a gente sabe que as outras três ela possui a mesma estrutura, só vai mudar o primeiro termo que a gente para chamar a fórmula. Bom, então a gente já falou da fórmula soma, a fórmula média, ela traz a média, né? Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com esse termo, mas média, ele é, ele é o que? A média é a soma dos itens dividido pelo número de itens que tem. Então, por exemplo, se a gente tem pessoas que pessoas que chupam bala. Se a gente tem 5 pessoas que chupam bala, a gente vai ter o número de balas chupadas por pessoa. O que, que é a média? A média é naquele grupo de pessoas, se a gente somar todas as balas chupadas e dividir por 5, que é o número de pessoas, a gente vai ter um número médio daquele grupo. Ou seja, de acordo com os valores, é um valor médio daquele grupo que a gente quer saber. Tá? A gente vai ver isso melhor aqui na pergunta. Máximo, o nome já diz também, é o valor máximo dentro daquele grupo que a gente selecionou. E mínimo é o valor mínimo, é o valor mais baixo. Máximo é o valor mais alto, né, o maior valor. E mínimo é o menor valor dentro de um grupo de valores que a gente selecionou. Então vamos para as perguntas aqui para a gente entender melhor e conhecer a estrutura essa estrutura que representa essas quatro fórmulas. Tá? Bom, aqui, qual o total de vendas da loja A? Essa é a primeira pergunta. Né? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar as vendas de cada vendedor. Né? Uma forma seria não usar a fórmula, não usar a função soma, e a gente somar célula por célula. Né? Então eu vou digitar aqui igual, tá? Porque igual a gente já viu também que o Excel entende que vai vir uma conta por aí, digamos assim, onde essa conta pode ser em números. Eu posso colocar aqui igual a 10 mais 10, ele vai trazer para a gente 20, ou esse igual eu posso retornar a valores que estão dentro de outras células. Tá? Então é o que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui sem usar a fórmula soma. Não, eu vou fazer aqui ao lado. Deixa eu apagar esse 20. Eu vou fazer aqui ao lado. Eu vou fazer na mão, tá?
a soma desses itens, né, o total de vendas, que é a resposta da pergunta, e depois aqui eu vou fazer ah, isso na parte da fórmula, tá? Então vamos lá, fazer a mão, vou colocar igual, aí a gente vai selecionando. Selecionei a primeira, tá vendo que ele fica tracejado e que ele está selecionado. E ao mesmo tempo ele já vem preenchendo aqui, eu não digitei esse C6, eu cliquei, ele apareceu ali, eu poderia digitar, mas eu quis clicar. Agora eu vou clicar, eu vou digitar aqui no meu teclado mais, vou clicar aqui no de baixo, mais o de baixo. Vou fazer isso para todas as vendas aqui, para as vendas de todos os vendedores. Tá? Aí a gente observa que, imagina se a gente tem uma tabela com 100 linhas, imagina fazer isso 100 vezes. Ele trouxe aqui o total de vendas, mas você concorda comigo que foi uma forma manual, né? E a fórmula soma, ele faz isso pra gente. Essa função soma, qual é a estrutura dela? A gente pode, lembra que a gente pode ou digitar aqui ou ir ali pelo assistente. Eu vou aqui pelo assistente e vocês vão acompanhando. Vou clicar aqui, inserir função. Aí ele já aparece para mim soma, que eu usei recentemente, mas eu vou colocar tudo como se não estivesse. E aí eu vou digitar aqui soma. Ele vai aparecer ali pra gente, aqui ó, soma. Então eu clico aqui, dou um OK. Aqui embaixo ele já fala da estrutura, né? Você vai selecionar os números. Tá? Então, por exemplo, ele está falando aqui, ó, número 1, qual é? Eu vou apagar que ele veio selecionado algum. Número 1 é esse aqui, número 2 é esse aqui, número 3, vou para o terceiro, quarto, quinto, está baixando aqui, sexto, sétimo, oitavo. Ele veio e trouxe os mesmos 295. Agora reparem uma coisa, que quando a gente vai fazendo ali no assistente, ele vem colocando aqui, ó, na estrutura da fórmula, ele coloca ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Por quê? Lembra que eu comentei que as células podem estar juntas ou podem estar separadas? O ponto e vírgula, ele vai pegar uma a uma, tá? Onde ele está identificando as células aqui dentro. Agora, o que a gente poderia fazer? Tem uma outra forma que em vez de ponto e vírgula é dois pontos. Dois pontos ele representa que é um intervalo de células juntas, onde ele vai pegar, a gente só marca a primeira e marca a última com dois pontos separando as duas, e aí ele faz ele puxa isso como um intervalo de células, tá? Então vamos fazer de novo. Eu vou apagar esse aqui, tá? Eu vou digitar aqui, ó, igual soma. E é interessante quando a gente coloca igual, quando ele mostra que f de x, isso representa a função, ou seja, ele já aparece para a gente as funções de acordo com aquilo que a gente digitou, e também ele já traz uma breve descrição aqui do lado, ó, soma todos os números em um intervalo de células. Então a gente coloca o nome da função, abre parênteses, e aí ele já fala para a gente qual é a estrutura. Então ele está falando é o primeiro número, ponto e vírgula, é o segundo número, ponto e vírgula, terceiro número. Aqui ele está quebrando em partes, que aí ele vai juntar essas partes em um grupo só. Né? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar o dois pontos, o sinal de dois pontos, porque ele já vai identificar que a gente está marcando a primeira e a última célula. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu abri igual soma, vou marcar a primeira célula, tá? Ele está tracejado. Tem C6 aqui na barra de fórmulas. E eu vou colocar dois pontos. E quando eu coloquei dois pontos, ele apareceu o C6 aqui já, porque é o que está clicado, tá? Mas a gente vai clicar na última, que é o que a gente quer. Então eu vou dar um clique só aqui no último vendedor. Tá? Eu vou clicar aqui. Pode ver que ele automaticamente ele já tracejou todo esse intervalo. Então aqui ele ficou C6, dois pontos C13. Tá? Eu vou fechar o parênteses, dou um Enter, ele já calculou aqui pra gente 295, certo? Ou seja, o dois pontos ele é muito importante porque já traz o intervalo de células. O ponto e vírgula é muito pouco utilizado, tá? O ponto e vírgula ele só é utilizado para a gente quebrar, né, as partes ali da fórmula, da função. Ele é muito pouco utilizado na função soma, ele é muito utilizado em outras, mas ele só é utilizado quando as células não estão juntas. Aqui estão juntas. Agora, se tivesse uma outra tabela aqui de loja B,
não, a gente teria que fazer o primeiro grupo, depois o segundo grupo e somar os dois, tá? Bom, vamos lá então. A função soma é isso, a gente matou. Aí a gente percebe, como eu comentei, que as outras três funções também é a mesma estrutura. Então, por exemplo, a segunda está perguntando aqui: qual a média de vendas por vendedor da loja A? Ou seja, uma fórmula, uma maneira de fazer isso seria somar tudo. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente tem 8 vendedores. Então, uma forma de fazer a média seria somar todas as vendas e dividir por 8. Aí a gente teria o número médio de vendas por vendedor da loja A. Tá? Mas tem uma função que faz isso pra gente. É a função média. Então, a gente vem aqui e coloca igual média, tem acento, tá? Aqui a gente está vendo o Excel em português. Se o seu Excel for em inglês, fala para mim que eu te passo a relação das fórmulas em português e em inglês. Tá? Aqui eu vou colocar a média. Como a estrutura é igual, então eu vou colocar aqui, abro parênteses, tá vendo? Ele está pedindo número 1, ponto e vírgula número 2. Mas eu vou pegar aqui e se a gente selecionar a primeira célula que a gente quer, não soltar o dedo do mouse e ir até a última, arrastar o ele já faz esse intervalo pra gente, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei a primeira, vou abaixar, tá vendo? Até a última, soltei. Aí ele já selecionou da célula C6 até a célula C13 pra gente. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Ele calculou, ele fala aqui pra gente, olha, o número de vendas médio por vendedor dessa loja é de 36,875. E a gente já viu na aula anterior que agora a gente já sabe formatar a célula, né? Então, vamos supor que fale que não pode ter casa decimal, porque se for venda de uma caneta, não existe parte de uma caneta ser vendida, né? Então, aqui a gente tem que arredondar. E o Excel faz pra gente esse item aqui onde a gente diminui casas decimais. Então, vou clicar aqui, ele vai arredondar, ó. Tirou uma, tirou duas, tirou todas as casas. Agora ele está com o número inteiro aqui pra gente. Bom, vamos aqui agora para a terceira pergunta. Qual foi o maior número de vendas que um vendedor fez na loja A? Ou seja, ele quer o valor, o máximo, né? Ele quer o maior valor dentro desse grupo de vendas que a gente tem aqui. E a estrutura, como a gente já sabe que a estrutura é a mesma, só muda o primeiro nome, então em vez de média vai ser máximo. Então eu vou usar aqui, ó, igual a máximo, vou abrir parênteses, mesma estrutura. Vou fazer a mesma coisa, fico selecionando no primeiro, arrasto até embaixo, fecho parênteses, dou Enter. Ele fala, olha, nesse grupo de vendas, a maior venda foi 60. Tá? Agora vamos para a quarta pergunta. Em vez de ser o maior, ele quer o menor número de vendas que um vendedor fez na loja A. Então, o menor, em vez de ser máximo, é mínimo. É o mínimo valor dentro daquele grupo de células que a gente vai selecionar. Então, a estrutura a gente já sabe que é a mesma. Vou colocar igual a mínimo, abre parênteses, chamei a rotina, selecionei aqui o grupo de células, o intervalo, fecho parênteses, do Enter. Ele fala que o vendedor que menos fez vendas fez 18 vendas. O que mais fez vendas fez 60 vendas. O número de vendas médio por vendedor é 37 e todas as vendas juntas foram 295. E o interessante agora é que isso aqui é uma fórmula, né, que é relacionado a esse grupo de células. Então, o que é muito utilizado nas empresas é que quando a fórmula já está pronta aqui, conforme isso aqui vai mudando, os registros vão mudando, esses números vão mudando automaticamente também. Então, por exemplo, vamos supor que o Roberto não fez 40, ele fez 45. Presta atenção no item 1, no total da loja A, vai mudar. Na verdade, a média vai mudar também, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui 45, ele mudou para 300 vendas, né? O total, lógico, tem 5 a mais ali. Mudou a média também, ou seja, a média foi para cima, um vendedor fez mais. O maior e o menor não mudou. Agora vamos supor que o Renato, em vez de 27, ele fez 85 vendas. Presta atenção que além do item 1, além da soma, além da média, vai mudar o maior também, tá? Eu vou colocar 85 aqui. Olha, observa que mudou. Agora ele já fala pra gente que o máximo foi 85, não foi 60 mais. Mudou a média, aumentou a média para 45 e mudou o total, foi para 358.
Agora vamos mudar o mínimo também, tá? Aqui está 18, então vamos supor que o Cláudio não fez 35, ele fez 10 vendas. Então observa lá que a média vai cair e o número mínimo vai cair também, o menor. Então vou colocar 10 aqui. Olha só, foi para 10, é o menor número entre esse grupo que a gente fez. A média baixou de 45 para 42 e a soma mudou, alterou também. Claro, o número de vendas a gente colocou aqui que foi menor. Pessoal, finalizamos aqui a aula dessas funções básicas do Excel, soma, média, máximo e mínimo. É muito importante que vocês treinem, o Excel é muita prática. Tá? Estou à disposição, me manda se fez certo, se fez errado, qualquer dúvida, o importante é que você aprenda. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima aula.